Olá, muito bom dia para você que acompanha a partir de agora o Ouro Fino em Campo. Estamos ao vivo direto da sede da Ouro Fino Saúde Animal em Cravinhos, no interior de São Paulo. É criador de equinos ou trabalha com esses animais, então chega mais porque o tema do programa de hoje é sobre a raiva. Quem vai explicar para a gente mais sobre essa doença e como preveni-la é a médica veterinária Raquel Bernaz, que está aqui com a gente no estúdio. Bom dia, Raquel. Bom dia, Márcio. Bom, e esse bate-papo não vai ficar só entre eu e a Raquel, não. Você também pode participar. Envie sua pergunta, então, ou seu comentário pelo WhatsApp. É o DDD 16 98181 8687. Eu vou responder, a gente vai receber a sua pergunta aqui e vai passar para a Raquel responder ao vivo. Raquel, então para a gente iniciar esse bate-papo, por que a raiva é uma doença tão perigosa? Olha, Márcio, porque a primeira coisa que a gente pensa é que para a raiva não tem tratamento. E além disso, é uma doença letal. Então, por isso que é sim uma doença muito perigosa. Além disso, como a gente comentou aqui, a raiva é uma zoonose. Então, o que é zoonose? É uma doença que pode passar do animal para o homem. Então, por isso que ela é uma doença realmente muito importante. E por que, aliás, a doença, o que acontece com o animal, né? Quando se tem a suspeita da doença? Então, a raiva, o vírus da raiva é um vírus que provoca a encefalomielite progressiva. O que é isso? É uma doença que causa uma degeneração progressiva do sistema nervoso central. Então, os animais exibem sinais de doenças que causam esse tipo de degeneração, né? Desde uma leve incoordenação até mesmo decúbito e morte. Bom, os animais, então, eles morrem rapidamente e aqueles animais que estão com a suspeita, eles devem ser sacrificados, é isso, Raquel? Olha, Márcio, o que a gente chama, né, de período de incubação, que é desde o momento em que o vírus entra, então, no animal, até que ele começa a mostrar os sinais clínicos, é de aproximadamente 12 dias. Depois que ele começa a mostrar esses sinais clínicos, ele vem a óbito, ele morre, então, em aproximadamente 5 dias. Então, a gente vê que é uma doença bem rápida, né? Sim. E, geralmente, bom, aqui quando a gente fala de raiva aqui no Brasil, qual que é a situação dessa doença? Ela teve um avanço em determinado período, mas agora os casos diminuíram, é isso? O Brasil é um país de risco moderado para a raiva. E a gente tem alguns estados com maior incidência. Mas sempre resta a dúvida, né? Será que são estados que notificam mais? Porque a gente esqueceu até de comentar, a raiva é uma doença de notificação compulsória pelo médico veterinário, porque a gente realmente precisa desses dados epidemiológicos. Significa que ele tem que fazer essa notificação, é obrigatória essa notificação? É obrigatório, o médico veterinário deve notificar o Ministério da Agricultura sobre a ocorrência da raiva no animal que ele estava tratando ou que ele estava atendendo, né, com a suspeita da raiva. Então, para a gente exatamente ter os dados epidemiológicos para poder tomar as providências necessárias. A gente sabe que o São Paulo, o Sudeste, né, depois o Sul, o Centro-Oeste, são os estados com maior notificação, tá? da doença. E a raiva, como que ocorre a contaminação? Acho que quem está acompanhando também tem essa curiosidade de saber. Você falou que é uma zoonose, e como ocorre essa contaminação para o animal? Para o animal, geralmente é pela mordida de morcegos hematófagos, mas também pode ser transmitida por animais silvestres. O mais comum realmente é a mordida do morcego hematófago, que durante a mordida ele transmite o vírus pela sua saliva. Tá? Então esse vírus ele vai se replicar e vai atingir o sistema nervoso central, onde ele faz essa degeneração e os animais aí apresentam os sinais clínicos que são característicos da raiva. Quais deles, por exemplo, que você poderia citar para a gente? Em cães, é uma raiva agressiva, né? Acho que a gente tem mais fácil na cabeça a imagem da raiva, aquele cão raivoso. Em equinos, a raiva ela é geralmente silenciosa, então muitas vezes o animal se afasta e morre, muitas vezes a gente não sabe por quê. Ela pode ser um sinal desde diminuição de performance, coordenação motora, ou sinais que podem se confundir com uma intoxicação, até mesmo decúbito, pedalagem, aí esses sinais que são mais característicos da raiva.
E essa contaminação é só pela saliva mesmo do animal? Pela saliva do animal, mas o vírus ele está presente também no sistema nervoso central em grande quantidade e também nas secreções. Mas geralmente a transmissão para o animal é realmente pela mordida, e aí que a gente tem o vírus se replicando no sistema nervoso central e na saliva, né, onde o vírus se encontra. Raquel, quem está assistindo agora, a gente está falando sobre raiva em equinos. Você que é criador ou trabalha com esses animais, é um tema extremamente importante, porque os animais que estão com a suspeita, eles devem ser sacrificados, e aqueles que já estão com a doença, eles morrem rapidamente, como a Raquel falou. E é importante, Raquel, destacar para as pessoas que estão assistindo, o médico veterinário, quando o animal está com a suspeita, né, tem que ter todo um cuidado para evitar que essa doença não seja transmitida, inclusive, para ele. Tem que ter muito cuidado. Os médicos veterinários, as pessoas que trabalham com animais, eles devem já ter a vacinação pré-exposição. Então, a gente já se faz uma prevenção, porque é comum a gente estar em contato com animais, né? Além disso, na hora de manipular, por exemplo, eu vou fazer uma necrópsia do animal com suspeita de raiva. Toda a proteção deve ser utilizada. Então, macacão, bota de borracha, luva, máscara, óculos, sempre com proteção, porque realmente, como a gente falou, é uma zoonose. Então, eu tenho risco de também ter a infecção pelo vírus da raiva. Não adianta nada usar, por exemplo, só a luva, esquecer da máscara, não. Enfim, vai estar realmente correndo risco. Correndo risco. Então, além da vacinação pré-exposição, que deve ser realizada nas pessoas que têm contato com o animal, proteção na hora de manipular. Não sabe o que é, ainda tem suspeita, uma doença neurológica, não sei se é raiva, proteção. Né? Sempre de luva, vai colocar a mão na boca do cavalo, o cavalo ainda está vivo, vai examinar o animal, sempre de luva, sempre com proteção, porque a gente não sabe o que é. Com certeza. Né? Então, tem que se proteger. Raquel, a gente falou até agora do problema que é a raiva, mas a Orofino apresenta uma solução que é a vacina Orovac Raiva, que é indicada para equinos. Eu gostaria que você falasse um pouco mais sobre esse produto. É o nosso lançamento, então a nossa Orovac Raiva é a melhor forma de lidar com a raiva, é prevenir a raiva, a ocorrência da raiva, né? A Orovac Raiva é uma vacina que tem sim indicação para equinos. E como que a gente faz esse protocolo vacinal em equinos? É anual, então são 2 ml via intramuscular. Pode ser na tábua do pescoço, tem muita gente que se pergunta onde que posso fazer. Pode ser na tábua do pescoço e reforço 30 dias depois. Depois vacinação anual. A gente está vendo inclusive as imagens, eu quero chamar as imagens, porque esse produto ele já está disponível nas melhores revendas do Brasil, né, Raquel? É importante destacar isso, que o produtor precisando, ele vai ter essa vacina disponível a partir de agora. Exatamente. Se não tiver, entre em contato com a gente, busque pela vacina, porque é muito importante vacinar os animais para prevenir a doença. Reforce, então, como deve ser usado, né? Então, ele tem o período de revacinação desse produto, então Isso. Tem todo um planejamento que deve ser feito na fazenda. Exatamente, tem todo um protocolo. Potros, nasceu um potro, a partir de que momento que eu vacino esse potro? A partir de 3 meses de idade. Vacinou, faz o reforço em 30 dias e depois essa vacinação é anual. Animais adultos, por exemplo, que nunca foram vacinados, eu comprei um cavalo, eu não sei se ele é vacinado. Faz a vacina, 30 dias depois faz o reforço também normalmente e aí, a partir daí, está protegido, a revacinação é anual. A gente mostrou as imagens do produto na bancada. É bom a gente destacar que esse produto ele deve ser mantido numa temperatura ideal. Aqui é lógico que é apenas uma amostragem, mas essa variação de temperatura qual é, Raquel? É muito bem lembrado, né, Márcio? Toda vacina ela deve ser mantida aí no gelo ou temperaturas entre 2 a 8 graus Celsius. Então, essa vacina que está aí na bancada não vai ser utilizada em nenhum animal, né? Ela só é realmente o nosso mostruário para mostrar para vocês como é que é a carinha da nossa vacina. Para garantir mesmo a eficácia dela, né? Garantir. Então, sempre que vocês forem manipular uma vacina, põe no isopor, põe gelo e muitas vezes são muitos animais. E aí tem gente que esquece, tira a vacina do gelo, até leva o isopor de gelo com gelo, mas tira a vacina e deixa em cima da cerca e vai vacinando. Não, tirou a quantidade, são 2 ml na seringa, volta o frasquinho para o gelo. Mantém ali perto para que
imediatamente já coloque dentro do gelo. Exatamente, é muito importante esse tipo de cuidado para que a eficácia seja garantida, né? E é importante também, Márcio, agitar o frasco antes de usar. A gente percebeu que fica, né, uma camada embaixo do produto, então é importante fazer esse movimento. Agitar o frasco, tira a quantidade necessária, volta para o gelo, vacina os animais. E aí reforço 30 dias e depois somente anual.